Quais são as 10 maiores marcas de relógio do mundo? Essa é uma pergunta que permite muitas interpretações. Afinal, o que exatamente significa maior nesse contexto? A marca que mais vende unidades? Ou a que fatura mais dinheiro? Ou aquela que é a mais desejada pelas pessoas? Ou a que tem os relógios mais complexos? Como vocês podem ver, existem vários critérios possíveis. Até por conta disso, a gente fez um post no Instagram do Moda Masculina que causou uma certa polêmica. O banco de investimentos Morgan Stanley fez um relatório com as 50 marcas de relojoaria que mais faturaram em 2023. Então a gente pegou os 10 primeiros e converteu os valores do faturamento em reais, porque no relatório original estavam em francos suíços. E fizemos uma lista do top 10 com esse critério específico, porque afinal ele tem um elemento forte de objetividade. Bora dar uma olhada então em como ficou a lista. E depois eu vou comentar as polêmicas que rolaram nos comentários do post. Em primeiro lugar no ranking ficou a Rolex, o que não foi nenhuma surpresa. Eles tiveram um faturamento de 64 bilhões de reais. Mas eu admito que o segundo lugar me chamou a atenção. Eu esperava a Omega, mas na verdade a medalha de prata ficou com a Cartier, que vendeu 19 bilhões de reais. 19,8 para ser mais exato. Aí depois em terceiro veio de fato a Omega com 16,6 bilhões, a Audemars Piguet com 15 bilhões e a Patek Philippe com 13,1 bilhões. Esse foi o top 5. Na sequência a gente teve a Richard Mille com 9,8 bilhões, a Longines com 7,1 bilhões, Vacheron Constantin com 7 bilhões, Breitling com 5,5 bilhões e para fechar a lista a Tissot com 5,2 bilhões. Isso tudo em reais, tá senhores? Porque eu fiz a conversão de francos suíços para reais. Mas muitos seguidores sentiram a falta da Tag Heuer, da IWC, da Jacob Co, da Hublot e da Panerai, entre outras. E de fato, todas elas ficaram entre as marcas mais vendidas do mundo no ranking completo dos top 50. Apenas não entraram ali no top 10 em termos de faturamento. Inclusive, para quem gosta de relógio, vale a pena ver o relatório completo da Morgan Stanley com todas as 50 marcas. E teve duas curiosidades que me chamaram a atenção nesse relatório. A primeira delas é que a Rolex foi a primeira marca de relógios da história a ultrapassar 10 bilhões de francos suíços em faturamento num único ano. Ou seja, aquela teoria de que os smartwatches iam acabar com os relógios está bem errada. Alguém poderia até me questionar dizendo que a Apple hoje vende mais unidades do Apple Watch do que todas as marcas suíças de relógios somadas. E isso é verdade, já saiu uma notícia falando do assunto. Mas olha só a ironia do negócio. De algum modo, isso em vez de derrubar as vendas dos relógios mecânicos, acabou aumentando. Porque com o Apple Watch, as pessoas criaram mais o hábito de usar relógio, mesmo sendo um smartwatch. E daí muitos, por criar esse hábito, acabaram adicionando depois, no futuro, um relógio mecânico também para coleção. Para usar naqueles momentos especiais, porque afinal o relógio é uma joia, não é só um instrumento de marcar o tempo. Então o smartwatch e os relógios mecânicos podem muito bem coexistir juntos, como ficou provado nesses últimos anos. E outra coisa que me chamou a atenção nessa lista foram as marcas campeãs em unidades vendidas. Nesse quesito, a Rolex ficou em quarto lugar com 1,2 milhão de unidades, o que é um número muito alto, porque os relógios da Rolex são bem caros, como a gente sabe. A número 1 nesse critério foi a Swatch, que é muito mais acessível, com 5,8 milhões de unidades vendidas. Depois veio a Tissot, com 3,1 milhões, e na sequência a Longines, com 1,6 milhão. Mas antes de terminar o vídeo, eu gostaria de fazer uma outra observação. Cadê as marcas japonesas no ranking? Se você prestar atenção, o relatório lista apenas as marcas suíças, até porque de fato é o país com a maior tradição em relógios. Mas o Japão tem muitas marcas icônicas também, como a Seiko e a Casio. Bora lá falar um pouquinho delas então. A Seiko seria uma candidata muito forte ao top 15 do ranking se ela tivesse sido contabilizada no relatório. Eu fiz uma pesquisa no Google e vi que eles faturaram em torno de 9,4 bilhões de reais em 2023. Mas Pedrão, então eles ficariam em sexto lugar? Não, exatamente, porque esse foi o faturamento da empresa como um todo. Se você notar no relatório também, vai ver que a Swatch, como grupo, tem 3 marcas no top 10, Omega, Longines e Tissot. E a própria Swatch fica em 13º lugar. Isso porque o critério de avaliação do Morgan Stanley foram as vendas específicas de cada marca, não das empresas. Aí, continuando sobre a Seiko, eu pesquisei mais e vi que a divisão de relógios deles faturou 5,4 bilhões. Mas o relatório não falava sobre a porcentagem da Seiko ou da Gran Seiko nesse número, que são marcas diferentes, apesar de fazerem parte do mesmo grupo e ter até um nome muito parecido. Então eu fiz uma simulação que não tem exatidão financeira, mas foi o que deu. Levando em conta que a Seiko tem mais ou menos 4 vezes mais seguidores no Instagram do que a Gran Seiko, eu deduzi que o faturamento das duas pode ser mais ou menos uma proporção parecida, de 4 para 1. Não é uma conta científica, tá senhores? É simplesmente uma dedução que eu fiz com base na informação que eu consegui achar pública. Isso deixaria a Seiko em si com um pouco mais de 4 bilhões de reais e a Gran Seiko com um pouco mais de 1 bilhão de reais. Acho que são números bem coerentes para a gente usar como base. E no caso da Casio, o negócio
negócio fica ainda mais complexo. Isso porque a empresa em si faturou 9,6 bilhões. Só que eles produzem muitos outros produtos além de relógios, como os teclados e as calculadoras científicas. A estimativa que eu encontrei no Google é de que cerca de 50% desse faturamento vem do setor de relógios. Portanto, algo em torno de 4,8 bilhões. E aí entra de novo a divisão das marcas, que a gente tem a Casio e a G-Shock, que são marcas independentes dentro do mesmo grupo. E eu usei aqui a mesma lógica da Seiko. A G-Shock tem mais ou menos 5 vezes mais seguidores do que os relógios Casio. Então a proporção na minha conta ficou mais ou menos uns 4 bilhões de faturamento para a G-Shock e uns 800 milhões para a Casio. Só repetindo que não são dados confirmados pela Casio. Foi só uma estimativa que eu fiz para comparar com as marcas que estão no ranking da Morgan Stanley. Bom, acabei falando mais sobre a Seiko e a Casio do que sobre as marcas suíças aqui no vídeo, mas achei que era importante contextualizar, já que elas não apareceram no relatório. E se você curtiu esse vídeo sobre relógios, deixa um like aqui e também um comentário para eu saber que é um tema que vocês gostam. Aí eu posso fazer mais conteúdos dentro desse universo no futuro. Eu sou o Pedro Nog, um grande abraço e até o próximo vídeo do Moda Masculina.